E agora, doutora Alessandra, já falamos com a Bruna sobre abrir empresas, né? Agora vamos para o mundo das startups, que, querendo ou não, é uma ideia, uma primeira ideia de uma empresa, né? É aquela coisa que a pessoa abre para... Tive uma ideia, eu vou validar essa ideia, vou desenvolver, por isso que chama startup. Aí muitas vezes depende de investidores, tem vários tipos de investidor, né? Então, doutora, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Web espectadores. Olá, eu sou a Alessandra, eu sou advogada aqui em São Carlos, sou professora de Direito Civil e Direito das Famílias no IMES, em Matão. E eu sou especialista em startup, já tem um tempão que eu trabalho com startup. Já tive uma startup, já passei por essa grura de ter uma startup. De tudo isso que a Bruna falou, ela foi falando, foi me dando aquele... Né? Veio gatilhos. E aí eu pensei, meu Deus, como é difícil no Brasil e burocrático você abrir uma empresa. E como a startup, ela não é uma empresa nos moldes, entre aspas... normais, a gente já tem um problema que é definir o que é startup. Então, não... Assim, a lei, o marco legal de startups, que é de 2021, a lei complementar 182 de 2021, ele traz, assim, uma definição do que é startup, mas, entre aspas, não seria a definição adequada. O que se entende como, de fato, como startup, assim, a literatura mesmo, que trata de startup, é que são empresas que são escaláveis, né? É uma ideia que você vai poder escalonar, que vai ser uma ideia que vai ser disruptiva e que vai ter ali algo relacionado à inovação, à tecnologia, à inovação de alguma forma. Então, a startup, ela é uma empresa que começa a dar ideia, como o próprio Fabrício falou. Então, eu tenho uma ideia... Às vezes não tem nem o produto, nem tem o produto, nem o serviço. Eu tenho uma ideia para resolver um determinado problema na sociedade e aí, a partir daquilo, eu vou tentar validar essa ideia no mercado. Então, o ideal para uma startup seria não ter que passar por todo esse processo burocrático aqui que a Bruna trouxe. O marco legal das startups, a ideia é que ele trouxesse um pouco mais de... Simplificasse um pouco esse processo, né? Tem até a questão do Inova Simples, que acaba sendo um drama para o empreendedor, ele ainda não funciona da forma adequada. Então, seria, é mais fácil para você abrir, você testa a ideia, mas não é dessa forma. A hora que você vai ver, você tem problemas tributários, você tem problema, por exemplo, para contratação. Você vai pegar financiamento público. Às vezes, tendo um Inova Simples, você não consegue porque aquele financiamento público exige que você seja uma limitada, né? Uma LTDA. Então, você acaba tendo uma série de situações. Mas o governo tem uma segurança nesse empréstimo. Então, como é que... vamos começar por aí. Como começa? Como é que começa uma startup? Ela tem um regime especial, uma legislação especial? Como é que é? Ela tem, mas não necessariamente essa legislação consegue ser implementada no Brasil, por conta de todas... Eu não tenho como. Uma startup, ela não tem como pular isso tudo que a Bruna falou. Entendi. Ela abre normal com uma empresa. Exato. Isso tem que abrir uma empresa e ponto. É uma empresa. Mesmo você ainda não tendo um produto, Exato. Isso é um drama gigantesco para uma startup, porque, no caso, startups que vão trabalhar com a parte de, sei lá, nanotecnologia, né? Health tech, essas startups de biotech que precisam de Anvisa, que precisam desse monte de regulação, você tem que ter uma grana, gente, gigantesca para poder investir e fazer esses testes, né? Os testes são caros, as regulações para você conseguir são, assim, é difícil você conseguir uma regulação. Veio o marco das startups, vamos criar o sandbox. O que é o sandbox? É um experimento, né? É uma caixinha de areia ali, você delimita. Dentro daquele segmento, você vai poder, entre aspas, afrouxar as regulações ou fazer testes e pensar em regulações posteriormente. Então, isso acontece muito na área de fintech. Então, eu vou lá e eu faço experimentos com fintechs, porque toda a burocracia de banco, o Martinelli não está aqui, para dizer, mas a gente conversa bastante. A parte burocrática de banco, a Bruna também deve saber sobre isso, é um negócio absurdo. A parte Banco regulatória. Central, envolve uma COAF. Exatamente. Então, algumas fintechs, elas conseguem fazer esse sandbox. Para alguns segmentos, foi funcional, né? Ele funciona, porque você faz um experimento.
Aí depois você pensa, bom, será que eu preciso regular dessa forma? Então, a própria agência reguladora, ela faz um experimento. E agora, uma coisa que veio, que é bem legal, mas assim, infelizmente, só 10% das startups no mercado estão indo para esse setor, por conta da burocracia, é quando você vai trabalhar para governo. Então, tá tendo uma coisa muito legal, assim, o mercado em expansão gigantesco, porque o governo é engessado. Então, o marco legal das startups previu que você pode fazer essas parcerias governamentais, esses contratos públicos com o governo. E isso é fantástico. Por quê? Porque o governo ele tem um problema. Eu tenho um problema para resolver, eu não sei como resolve esse problema, não é a minha expertise, sei Não lá. dá para fazer uma licitação porque a solução nem existe. Exatamente. mais ou menos isso. Exatamente. Como você vai fazer uma licitação para um negócio que não existe? Você só sabe que tem o problema. Então, você joga um edital, né, público e fala, olha, eu tenho esse problema. E as startups aparecem com as soluções. Porque esse é o objetivo. Agora, isso tem um custo para a startup. Esse que é o problema. Mesmo nessa situação, a startup ela já tem que estar um pouco mais madura para ela conseguir bancar um tipo de parceria desse com o governo. Porque, assim, são 12 meses, um contrato com mais 12 meses, e ao final, o bom desses contratos é que se você realmente conseguiu implementar, se aquela solução que você apresentou faz sentido, é só você, né? Só você. Exatamente. Não tem concorrência. Não tem concorrência. Exclusivíssimo. Mais exclusivo que isso, impossível. Para Então, vender para outras prefeituras, estados, aí que você tem que ter toda uma assessoria jurídica aí para poder ver a questão de propriedade. Sim, Não tem, exatamente. De quem é a propriedade, se é de quem investiu ou de quem... Nossa, é verdade, né? Esses são os dramas das Normalmente startups. vai para quem? Então, aí é tudo negociável. E a startup, ela acaba tendo um problema muito grande, que assim, a startup é uma galera que se juntou, que pensou numa ideia para solucionar um determinado problema, mas burocraticamente aquelas pessoas elas não entendem absolutamente nada de burocracia. E a gente copia muito o modelo norte-americano. Né, lá do Vale do Silício, que não tem como você implementar aqui. Esse é o drama que a gente... Uma legislação totalmente diferente. Totalmente diferente, porque é uma legislação que ela é feita para a coisa ser rápida, para a coisa ser ágil, e a gente não tem isso aqui. Então, para a gente, que é escritório de advocacia, que trabalha com startup, é um sofrimento. O marco legal tentou aí dar uma melhorada em relação a investimento, a setor público, ao sandbox, mas mesmo assim está tramitando um projeto de lei para resolver principalmente, por exemplo, a parte de investimento. Porque a startup, ela não tem grana. Galera, gente, não tem grana, a gente tem ideia. Agora, dinheiro já é um negócio mais complicado. Então, geralmente, quem investe na startup é o próprio sócio. Ele acredita naquela ideia e ele vai lá e vamos investir, vamos dar... Tem o tal do FFF, né? Family, Friends e Fools. Que o povo não gosta, né? Dos tolos. Mas, assim, quem acredita em você? A sua família, às vezes, acredita. Um amigo e tal, que investe. Exatamente. E a galera que investe em você. E tudo isso é feito também num cenário de ausência de contrato, gente. De ausência de tudo, entendeu? Então, isso lá na frente, óbvio, que enquanto você não tá ganhando dinheiro... ninguém liga, né? Gente, ninguém tá nem aí. Agora, verdade. você começou a ganhar dinheiro, aí os problemas começam, né, a dobrar. Aí vamos falar um pouquinho desse investimento. Quais são as formas de a startup captar recurso e, ao mesmo tempo, estar protegida? Porque eu sei que tem muitos problemas aí, né? Então, esse é o grande drama, são essas adaptações contratuais que a gente vai fazendo. Hoje, como que se investe na startup? Qual que é o contrato que é o mais comumente utilizado, embora não seja o adequado, porque não existe um, é o contrato que a gente chama de mútuo conversível. O que é mútuo, gente? Mútuo é empréstimo. Um mútuo é empréstimo. Então, você faz um contrato de empréstimo. Aí, contabilmente, isso vira um caos lá na frente. Isso não existe contabilmente. Exatamente. É um jeitinho. É um jeitinho. Mas o que acontece? O cara que está querendo investir na startup, ele não quer entrar no quadro social, gente. E não quer aparecer muitas vezes, né? Além de não querer aparecer, startup é um investimento de risco. Ele não quer estar lá como sócio, né? Já, porque mas ele não quer aparecer enquanto não sabe se vai dar certo ou não, às vezes mesmo não, se dá certo ele não quer aparecer. Assim, quando você vai investir, você está investindo no negócio. Se ele der certo, você quer ter o lucro só. Sim. Você não quer ter ônus.
Né? O investidor, ele tá ali para bônus, ele não tá para ônus. Porque se ele tiver ônus, ele vai investir em outra coisa. Ele já sabe que vai dar certo. Que vai dar certo, exato. Não vai fazer um risco. Exatamente, vai investir na bolsa, vai investir em outras coisas, vai investir em ação, sei lá. Mas ele não vai investir em startup, porque ele está correndo risco trabalhista. Ele está correndo risco tributário. Então, ele... Exatamente. E, ao mesmo tempo, a startup fica num lugar de... Eu faço um contrato de investimento, mas, na verdade, é um contrato de empréstimo.